Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Lendário. Capítulo 281. Senhor, como devo tratá-lo de agora em diante? No alto do céu, Fu olhou para Uchiha Mirai, um pouco nervosa enquanto fazia a pergunta. Mirai afagou a cabeça gentilmente. Fu, me chame de Mirai-sama de agora em diante. Fu assentiu obedientemente. Sim, Mirai-sama. Vendo quão tensa ela estava, Uchiha Mirai falou suavemente. Fu, não precisa ficar tão nervosa. Quando Fu estava prestes a responder, ele continuou. Afinal, não é como se eu fosse uma boa pessoa. É? Fu olhou para cima, chocada, apenas para ver o sorriso no rosto dele. Percebendo que ele estava brincando com ela, ela soltou um suspiro silencioso de alívio. Mirai-sama tem uma maneira bem interessante de falar. Olhando para a garota adorável à sua frente, Mirai perguntou novamente. Fu, quando chegarmos em Konoha, há algo que você gostaria de fazer? Ao ouvir isso, Fu abaixou a cabeça, um traço de tristeza aparecendo em sua expressão. Desde que me lembro, fui criado como o próximo Jinchuriki dos Sete Caudas. Tudo o que aprendi foi sobre controlar a besta com cauda, garantindo que os Sete Caudas não rompesse seu selo. Mas agora, ela lançou um olhar furtivo para Mirai antes de continuar. Você selou os Sete Caudas dentro de si, Mirai-sama. Eu não tenho mais valor. É por isso que a vila me deixou segui-lo até Konoha. Minha vida não tem mais sentido. Depois de ouvir seu longo monólogo, Mirai estendeu a mão e deu um tapinha na testa. Ai! Ele soltou um pequeno bufo. O que uma criança de 3 anos sabe sobre o sentido da vida? Enquanto você estiver vivo, você sempre terá um propósito. Além disso, você não foi abandonado por Takigakuri. Fui eu quem pessoalmente decidiu levá-lo comigo para Konoha. Os olhos de Fu se arregalaram de surpresa. Mirai-sama, isso é verdade? Mirai apontou para si mesmo, falando casualmente. Você acha que qualquer um pode me seguir? Fu pensou cuidadosamente e percebeu que estava certo. Antes de deixar Takigakuri, os anciãos da vila lhe contaram histórias específicas sobre os feitos de Uchiha Mirai. Uma figura de sua estatura certamente não deixaria qualquer um segui-lo. Então, Mirai bagunçou o cabelo delicadamente. De agora em diante, pense em mim apenas como sentido da sua vida. Fu assentiu seriamente. Mirai-sama, você agora é o Jinchuriki dos Sete Caudas. Você me deu um novo propósito. A partir de hoje, você é a razão pela qual eu existo neste mundo. Como o próximo Jinchuriki dos Sete Caudas, Fu testemunhou pessoalmente o quão trágico fora o destino de Yamamoto Shou. Se não fosse por Uchiha Mirai, ela poderia ter tido o mesmo fim. Então, já que Mirai lhe deu uma nova vida, a partir de agora sua vida giraria em torno dele. Ao ver a expressão determinada de Fu, Mirai não pôde deixar de se sentir divertida. As garotinhas do mundo ninja são muito fáceis de... Não, espere, elas são muito adoráveis. Depois de chegar em Konoha, Fu ficou completamente sem palavras diante do que viu. A vila, agora reestruturada e modernizada sob a visão de Mirai, era simplesmente impressionante para alguém que passou a vida inteira em Takigakuri. Ela nunca imaginou que o mundo fora de sua aldeia pudesse ser assim. Prédios imponentes, ruas limpas e organizadas, multidões agitadas, fileiras e mais fileiras de lojas, e até telas enormes exibindo anúncios. Tudo a enchia de uma sensação de admiração. Vendo a reação dela, Mirai pegou sua mão. Fu, está em sua casa agora. Você terá bastante tempo para explorar e entender tudo. Fu olhou para ele, incrédulo. Mirai-sama, eu realmente posso morar aqui? Para ela, esse lugar parecia o paraíso. Será que ela realmente pertence a esse lugar? Mirai sorriu calorosamente. Claro, você não só viverá aqui, como sua vida será melhor do que a da maioria das pessoas nesta vila. Venha, vou te levar para nossa casa. Com isso, ele levou Fu em direção ao distrito Uchiha. Ao chegar em sua residência, Fu ficou novamente impressionado. Comparado a isso, Takigakuri não era nada. Fu, se precisar de alguma coisa, é só me avisar. Entendido, Mirai-sama. Sorrindo, Mirai bagunçou o cabelo uma última vez antes de sair do pátio. Olhando para sua residência antes vazia, agora cheia de pessoas, Mirai sentiu uma profunda sensação de satisfação. Todas essas mulheres lindas, essas garotas adoráveis, cada uma delas eram personagens que ele amava antes de vir a este mundo. E agora, todos estavam vivendo ao seu lado. Ninguém mais poderia entender esse sentimento. Saindo do pátio de Fu, Mirai voltou para sua casa. Lá dentro, Tsunade, Shizune, Konan e Uchiha Mikoto estavam reunidos, saboreando alguns doces. No momento em que ele entrou, eles imediatamente se voltaram para ele. Tsunade foi a primeira a falar. Mirai, como foram as coisas em Takigakuri? Vendo suas expressões curiosas, Mirai relatou brevemente os acontecimentos. Então, ele tirou uma garrafa de porcelana de suas vestes. Shizune, leve esta água do herói para Orochimaru. Peça para ele estudá-la e ver se ela pode ser produzida em massa. Shizune assentiu imediatamente. Sim, Mirai-sama. Ao sair, Tsunade zombou. Uma garota tão boa, arruinada por um certo bastardo. Mirai riu baixinho. Se você pensar bem, tudo começou porque um certo jogador acumulou uma montanha de dívidas. Ao ouvir isso, Tsunade ficou em silêncio. Ele não estava errado. Se não fosse por ela, Shizune nunca teria servido Mirai. Ainda assim, a transição de sua antiga aluna para a atual era algo com que Tsunade ainda não havia se acostumado. Certo, estive fora por alguns dias e tem sido um tédio danado. Que tal uma noite de jogos? As mulheres trocaram olhares antes de balançarem a cabeça com um sorriso. Vamos deixar os jogos de lado. Mirai, você provavelmente não sabe disso ainda, mas durante sua ausência Kurenai e Rin se mudaram. Ah? Mirai ergueu uma sobrancelha. Anko aprovou? Konan riu baixinho. Você deveria agradecer a Tsunade por isso. Ela providenciou a transferência de Anko para fora de Konoha. Uchiha Mirai riu. Tsunade, de hoje em diante, eu a nomeio Rainha do Harém. Com isso, ele desapareceu num instante.
Ao vê-lo sair com tanta pressa, Tsunade soltou um suspiro desamparado. Pensar que Rin, que era praticamente sua meio-aluna, agora acabaria como Shizune. Suspirar? Que tipo de karma foi esse? Capítulo 282. O inverno desapareceu, dando lugar à primavera. Com a brisa morna soprando, as pessoas tiraram suas grossas roupas de inverno. A neve derreteu e árvores áridas brotaram novos brotos. A vila de Konogakakure mais uma vez floresceu com vida. Mirai saiu de uma confeitaria e foi até uma residência de 2 andares. Bateu na porta e logo depois, uma mulher ruiva apareceu. Ao ver Mirai, uma expressão de surpresa e alegria surgiu em seu rosto. Mirai, o que há atrás aqui? Mirai ergueu o presente e sorriu. Minato se tornou o 5º Hokage. Vim parabenizá-lo. Uzumaki Kushina rapidamente deu um passo para o lado e gritou. Minato, Mirai está aqui. Entendi. A voz de Namikaze Minato veio de dentro da casa quando Mirai entrou. Assim que ele entrou, uma voz animada soou. Mãe, quem está aqui? Mirai ergueu os olhos bem a tempo de ver um menino loiro segurando um ursinho de pelúcia, correndo alegremente em sua direção. O menino estava impecavelmente vestido e incrivelmente fofo, com seus olhos azuis brilhantes e cheios de energia. Não foi difícil para Mirai adivinhar a identidade do garoto, Uzumaki Naruto. Comparado ao que ele lembrava, o rosto de Naruto não tinha mais marcas de bigodes de raposa, o que o fazia parecer uma criança inocente. Naruto, este é seu tio Mirai. Cumprimente-o adequadamente. Ao ouvir as palavras de Kushina, o rosto de Naruto se iluminou de excitação. Então você é o tio Mirai? A boca de Mirai se contraiu. Tio, esse pirralho realmente sabe usar as palavras. Vendo Mirai permanecer em silêncio, Naruto continuou. Tio, meus pais falam de você o tempo todo. Dizem que você é o ninja mais forte do mundo. Hehe. Agora que finalmente vou te conhecer, eu te desafio para uma luta. Se eu te vencer, significa que serei o mais forte, certo? Mirai enfiou o dedo no ouvido dele, casualmente. O que você acabou de dizer? Naruto sorriu radiante. Eu disse que vou te derrotar. Tio, é melhor tomar cuidado, Datebayo. Com isso, Naruto jogou seu ursinho de pelúcia para o lado, tirou uma kunai de madeira do bolso e investiu contra Mirai. Ele correu várias voltas ao redor do sofá, circulando 4 ou 5 vezes antes de finalmente escolher o ângulo e fazer seu movimento. Um segundo depois, Naruto foi lançado para trás numa velocidade ainda maior. Ei, ei. Mirai, você não acha que foi um pouco demais? Naruto é só uma criança. Ao ver o filho jogado para trás, Kushina fez beicinho em protesto. Ela correu e pegou Naruto nos braços, examinando-o preocupada. Naruto, você está bem? Naruto fungou e seus olhos lacrimejaram. Naquele momento, a voz de Mirai ecoou. Garoto, você não vai chorar, vai? Se você começar a chorar por causa disso, pode esquecer a ideia de se tornar o mais forte do mundo ninja. Naruto congelou, inclinando a cabeça para trás em um ângulo de 45 graus, teimosamente segurando as lágrimas. Eu não estava chorando. Mirai riu baixinho. Agora sim. Você pode ser meu oponente, mas não é nada ruim. Ao ouvir o elogio de Mirai, o rosto de Naruto se iluminou de alegria. Mãe, pai, vocês ouviram isso? O tio Mirai disse que eu estou bem. Viu? Agora você não pode mais ficar tirando sarro de mim. Minato saiu da cozinha, lançando a Kushina um olhar cúmplice que parecia dizer. Deixe-o ter esse momento. Ele sorriu calorosamente. Naruto é realmente impressionante. Você me surpreendeu. Agora é hora do seu cochilo. Você precisa de bastante descanso para crescer grande e forte. Ao ouvir as palavras de seu pai, Naruto assentiu e se virou para Mirai, estendendo o punho. Tio, da próxima vez que nos encontrarmos, estarei ainda mais forte. E quando chegar a hora, não vou perder tão facilmente. Mirai bateu os punhos com ele. Ah, é? Estarei esperando. Só não se esqueça de limpar o nariz antes de fazer qualquer declaração importante na próxima vez. O rosto de Naruto ficou vermelho. Ele rapidamente pegou seu ursinho de pelúcia e correu de volta para o quarto. Observando isso, Minato pareceu surpreso. Mirai, eu nunca imaginei esse seu lado. Em sua mente, Mirai sempre fora ríspido com os amigos e implacável com os inimigos. Ele nunca imaginou que Mirai seria tão gentil com uma criança. Mirai respondeu calmamente, eu me dou bem com ele. Em sua vida passada, Mirai sempre teve sentimentos confusos sobre Naruto, admiração por sua perseverança, simpatia por suas lutas e frustração com seu perdão sem limites. Ele sempre imaginou como teria lidado com as coisas se fosse Naruto. Agora, ele finalmente teve a chance. Ele garantiria que Naruto tivesse uma vida completamente diferente daquela da história original. Ele lhe ensinaria a distinguir o certo do errado. Ame as pessoas, mas não seja um santo. Essa seria uma experiência interessante. Kushina riu. Mirai, quando te conheci, você tinha acabado de se formar na academia. Agora, num piscar de olhos, Naruto já tem 3 anos. Talvez seja a hora de você ter um filho. Mirai quase cuspiu o chá. Sério? Ele viajou para o mundo ninja só para ser importunado por ter filhos? Kushina, não vamos nos precipitar. Aliás, por que você o chamou de Uzumaki Naruto? Mirai olhou para Minato confusa e Minato explicou. O clã Uzumaki foi exterminado, e seu sobrenome praticamente desapareceu do mundo ninja. Kushina e eu não queríamos que o nome Uzumaki desaparecesse na história, então decidimos que Naruto deveria adotar o sobrenome dela. Mirai assentiu em compreensão. Embora ainda existissem membros dispersos do clã Uzumaki pelo mundo, a maioria já havia abandonado o sobrenome há muito tempo. Fazia sentido que Minato e Kushina tomassem essa decisão. Além disso, se o nome dele fosse Namikaze Naruto, Mirai teria dificuldade em se acostumar com ele. Com esse pensamento, Mirai mudou de assunto. Minato, já faz uma semana desde a cerimônia de posse do Hokage. Como está indo a transição? Minato sorriu. Está indo bem. A partir de amanhã, vou cuidar das coisas sozinho.
Mirai, eu realmente tenho que te agradecer. Você tornou o sonho da Kushina e o meu realidade. Minato e Kushina se levantaram e fizeram uma profunda reverência para Mirai. Se não fosse por ele, o sonho de Minato de se tornar Hokage talvez nunca tivesse se realizado. Mais importante, se Mirai não tivesse impedido o plano do homem mascarado naquela noite, Kushina e Naruto poderiam não ter sobrevivido. Só por isso, eles tinham uma dívida com ele que nunca poderiam pagar integralmente, mesmo que isso lhes custasse a vida. Capítulo 283. Konoha. Escritório do Hokage. Mirai empurrou a porta e entrou, sentindo de repente algo diferente do habitual. Esquisito. Ele murmurou para si mesmo e olhou ao redor por um momento antes de finalmente perceber o que estava errado. A mesa do Hokage, que normalmente ficava enterrada sob enormes pilhas de papéis, estava completamente vazia. Sentado na cadeira do Hokage estava Namikaze Minato, com uma expressão inocente, quase ingênua, parecendo completamente inofensivo. Ao lado dele, Tsunade e os outros estavam congelados em choque. Ao ver Mirai entrar, Minato o cumprimentou com um sorriso. Mirai, você está aqui? Mirai olhou confusa para Tsunade e os outros. O que está acontecendo? Vocês terminaram a papelada antes do prazo? Tsunade, Kurenai e Konan balançaram a cabeça, incapazes de conter os suspiros de espanto. Mirai, sua decisão foi absolutamente acertada. Minato nasceu para ser Hokage. Antes de Minato chegar, a mesa estava abarrotada de papéis, como sempre. Mesmo com toda a equipe de secretárias trabalhando em conjunto, levaria quase um dia inteiro para processar tudo. Mas Minato terminou tudo numa velocidade inacreditável, completamente sozinho. A princípio, Tsunade pensou que Minato pudesse estar apressando as coisas de forma imprudente só para causar uma boa impressão no primeiro dia. Mas quando ela se preparou para dar uma palestra ao jovem Hokage, ela viu de relance os documentos que ele havia processado. Ele não apenas deixou anotações detalhadas, mas também destacou pontos-chave, tornando-os ainda mais organizados do que quando ela mesma os fazia. Curiosos, Kurenai e os outros se reuniram para verificar também, apenas para descobrir que todos os documentos estavam no mesmo estado meticuloso. Todos eles respiraram fundo coletivamente. Como Minato conseguia revisar a papelada tão rápido? Naquele momento, um Anbu entrou e colocou outra pilha de documentos, pelo menos uma dúzia na mesa. Minato imediatamente pegou sua caneta e começou a trabalhar na velocidade da luz. Seus olhos percorreram as páginas e sua mão se moveu tão rápido que surgiram imagens residuais. Em poucos segundos, todos os documentos foram totalmente processados. Até Mirai não conseguiu evitar respirar fundo ao ver aquilo. Mãos rápidas. Isso era compreensível. Mas como o cérebro dele estava funcionando tão rápido? Incapaz de conter a curiosidade, Mirai perguntou. Minato, lidar com tanta papelada não te cansa? Minato riu baixinho. Na verdade, não. É só um pouco chato, mas pelo menos eu saio do trabalho às 5. É melhor do que eu esperava. Tsunade e os outros ficaram em silêncio, sem palavras. Uma pessoa fez o trabalho de uma equipe inteira e nem estava cansada? E agora ele estava falando sobre sair do trabalho às 5. Eles quase nunca conseguiam sair na hora. Até mesmo Mirai não conseguiu evitar a sensação de que tinha sido enganado. Fazia muito tempo que alguém não o fazia se sentir tão inferiorizado. Não é de se admirar que Minato fosse conhecido como o homem mais rápido do mundo ninja. Mirai fez um sinal de positivo. Minato, quando se trata de ser Hokage, tenho que admitir, você é o mais forte. Minato sorriu timidamente antes de entregar um documento a Mirai. Falando nisso, Mirai, você poderia dar uma olhada neste arquivo? Do que se trata? Mirai pegou o documento de Minato e o examinou com curiosidade. Minato explicou. Parece que um grupo de pessoas que dizem ser sobreviventes de Horan está solicitando uma audiência com você. O nome do líder é Sally. Mirai franziu a testa. Sally? Ele não se lembrava de ninguém com esse nome. Sobreviventes de Horan. Isso poderia ter algo a ver com a veia do dragão? Vendo a expressão de Mirai, Minato perguntou. Você quer que eu os mande embora? Desde que Mirai recebeu o título de imperador, o número de pessoas solicitando uma audiência com ele tornou-se infinito. O escritório do Hokage recebia centenas de petições desse tipo diariamente. Se Mirai não estivesse presente, Minato teria rejeitado essa imediatamente. Não precisa, Mirai balançou a cabeça. Além das bestas com cauda, a veia do dragão era outro poder no qual ele sempre se interessou. Já que essas pessoas estavam alegando ser sobreviventes de Horan, ele poderia muito bem conhecê-las. Onde eles estão agora? Perguntou Mirai. Há muitos deles, então eles foram temporariamente acomodados em uma área aberta a leste da vila. Entendi. Sem dizer mais nada, Mirai desapareceu no local. Minato olhou as horas e então se virou para Tsunade, parecendo um pouco envergonhado. Tsunade-sama, há mais alguma coisa que precise ser resolvida? Se não, eu gostaria de ir para casa um pouco. Deixei algumas roupas secando esta manhã, e elas devem estar prontas para serem trazidas. Não se preocupe, estarei de volta em menos de 1 minuto usando o deus voador do trovão. Tsunade e os outros cerraram os punhos silenciosamente. Indo para casa? A maneira como ele disse isso os fez sentir completamente incompetentes. Fora de Konoha, mais de 100 pessoas estavam sentadas no chão, com seus pertences empilhados ao lado delas. Eles usavam longas túnicas cinzentas com capuzes e máscaras que os cobriam completamente, deixando apenas os olhos expostos. Pareciam cansados da viagem. A maioria deles olhava curiosamente na direção de Konoha. Após uma breve observação, Mirai deu um passo à frente para encontrá-los. No momento em que o viram, seus olhos brilharam e eles correram animadamente para a frente. Os dois da frente removeram suas coberturas faciais. Um deles era um homem baixo, gordinho, de meia-idade, com dentes salientes que falou primeiro com a voz cheia de entusiasmo. Mirai-sama, depois de todos esses anos, você não mudou nada. Ao lado dele, uma mulher esguia de meia-idade sorriu.
Mirai-sama, como tem passado a rainha Sara todos esses anos? Mirai franziu a testa levemente diante da familiaridade deles. Vocês dois, quem são vocês? Eles não pareceram surpresos com a reação dele. O homem continuou. Você não se lembra de nós? Mirai-sama, eu sou Sally, e este é Yako. Yako, traga para fora o que Mirai-sama nos confiou. A mulher chamada Yako respondeu imediatamente. Ah, é mesmo. Houve algo parecido. Mirai-sama, por favor, espere um momento. Ela correu até sua bagagem, vasculhou-a e então retornou animadamente. Mirai-sama, você nos disse que se algum dia nos esquecesse, deveríamos lhe dar este pergaminho. O pergaminho era velho e desgastado. Mirai desenrolou e o conteúdo era simples. Apenas uma única marca do deus voador do trovão. Sua própria marca do deus voador do trovão. Capítulo 284. Ao ver o selo do deus voador do trovão no pergaminho, Mirai imediatamente teve uma ideia aproximada do que estava acontecendo. O selo ainda continha traços de seu chakra, algo que ninguém mais poderia forjar. Em outras palavras, esse pergaminho era, sem dúvida, algo que ele havia deixado para trás. Pensando na linha do tempo original, onde as veias do dragão possuíam o poder de transportar Naruto através do tempo, combinado com o que Sally e Yako acabaram de mencionar, agora tudo fazia sentido. Ele iria viajar de volta no tempo através das veias do dragão, para a era anterior à queda de Horan. E havia uma grande probabilidade de que ele tivesse levado Sara consigo quando partiu, enviar alguém para me lembrar de propósito. Isso significa que eu devo ir para as veias do dragão? Se eu pudesse ter escrito tudo, porque deixaria apenas um selo do deus voador do trovão para trás. E isso realmente parece algo que eu faria. Com a mente a mil, Mirai rapidamente juntou tudo. Ele então voltou sua atenção para os sobreviventes Horan à sua frente. Lembro-me de algumas coisas, mas não tenho certeza se esqueci alguma coisa. Eu disse mais alguma coisa para você naquela época? Sally respondeu em seu tom honesto de sempre. Lord Mirai, naquela época, você apenas nos disse que assim que soubéssemos de sua ascensão como imperador, deveríamos ir a Konoha e lhe entregar este pergaminho. Você não disse muito mais. Yako rapidamente acrescentou. Você nos prometeu que poderíamos nos estabelecer em Konoha. Ah, certo, Sally assentiu. Desde que você derrotou Mukade e partiu com sua majestade Sara, nós também partimos de Horan. Nos últimos 10 anos, vagamos pelo mundo ninja. Estamos cansados desta vida nômade. Por favor, Lord Mirai, conceda aos seus súditos mais leais um lugar para ficar. Olhando para os olhares esperançosos de Sally e dos outros, o rosto de Mirai se suavizou em um sorriso gentil. Não se preocupe. Eu sempre cumpro minhas promessas. Mas vai levar algum tempo. Até lá, você pode ficar aqui por enquanto. Quando ele terminou de falar, ele bateu palmas. Liberação de madeira, técnica da Casa dos Quatro Pilares. Em um instante, fileiras de elegantes casas de madeira brotaram do chão, formando uma pequena vila em terreno aberto. As casas eram finamente construídas e espaçosas o suficiente para acomodar 10 pessoas cada. Uma residência temporária perfeita para os sobreviventes de Horan. Tudo bem, acomode-se e descanse aqui por enquanto. Assim que tudo estiver organizado, alguém vai te avisar. Com isso, Mirai desapareceu num piscar de olhos. Sally e Yako trocaram olhares nostálgicos. O Lord Mirai não mudou nada. Ele ainda realiza esses feitos divinos com facilidade. Não é de se admirar que ele tenha conseguido derrotar Mukade, que naquela época detinha o poder das veias do dragão. Depois de se separar de Sally e dos outros, Mirai fez uma rápida viagem para casa. Depois de informar Tsunade e os outros, ele imediatamente foi até os arquivos. Não demorou muito para encontrar os registros de Horan. 10 anos atrás, por razões desconhecidas, os cidadãos de Horan escolheram coletivamente migrar, deixando o reino como uma ruína desabitada. Mirai folheou o pergaminho e memorizou a localização de Horan. No momento seguinte, Yomotsu Irasaka ativado. Com um único passo à frente, ele desapareceu dos arquivos. No vasto deserto, ventos fortes varriam ondas de areia. O sol escaldante brilhava no alto, distorcendo o ar com seu calor intenso. Depois de examinar os arredores, Mirai ativou suas habilidades sensoriais e rapidamente localizou uma câmara subterrânea enterrada sob a areia. Com um piscar de olhos, ele apareceu lá dentro. Então é aqui que as veias do dragão são seladas? Olhando para a fórmula de selamento no chão, Mirai franziu a testa levemente. Uma combinação do selo dos 4 símbolos em 2 camadas e 3 selos dos 8 trigramas criou um conjunto de selos extremamente complexo. Para outros, quebrar esse selo pode ser uma tarefa assustadora, mas para ele, era tão fácil quanto respirar. O que mais o preocupava era descobrir como usar o selo e as veias do dragão para viajar mais de 10 anos no passado. Naquele momento, um som agudo de assobio perfurou o ar. 2 enormes centopeias surgem do chão e lançam um ataque contra Mirai. Onk, Shira Tensei. Com um simples olhar, ele liberou uma poderosa força repulsiva, destruindo os bonecos instantaneamente. Enquanto as peças quebradas se espalhavam pelo chão, o ninja usando um protetor de testa de Tsunagakure disparou em direção à saída. Banstein! Mirai levantou o braço, e o ninja em fuga foi imediatamente puxado de volta pelo ar. Bate! Ele agarrou o ninja pelo pescoço. Quem é você? Não se preocupe. Vou ver com meus próprios olhos. Antes que o homem pudesse resistir, Mirai colocou a mão em sua cabeça. Momentos depois, ele jogou o ninja de lado. Um jovem Mukade? Eu não esperava que você estivesse atrás do poder das veias do dragão mesmo agora. Você planeja usá-lo para derrubar meu governo e se tornar o novo imperador do mundo ninja? Interessante. Após extrair as memórias de Mukade, Mirai decidiu não eliminá-lo ainda. Como Sally mencionou que certa vez derrotou Mukade, isso significava que Mukade era de alguma forma crucial para ativar o efeito de viagem no tempo das veias do dragão. Até conhecer Sara, Mukade tinha que permanecer vivo. Afinal, a energia das veias do dragão era selvagem demais.
Só Sarah conseguia controlá-la. Se ele quisesse ter acesso ao seu poder, ele precisaria da ajuda dela. E francamente, perder a chance de conhecer alguém tão bonita quanto Sarah seria algo que ele se arrependeria pelo resto da vida. Com esse pensamento, Mirai bateu palmas. Liberação de água. Onda de água selvagem. Uma onda de água encharcou Mukade, acordando-o repentinamente. Ao ver o olhar frio de Mirai, Mukade recuou freneticamente. Sou um ninja de Sunagakure. Vim aqui por acidente. Por favor, não me elimine. Eu posso te ajudar a destrancar o selo das veias do dragão. Observando o ato lamentável de Mukade, Mirai não se deu ao trabalho de expô-lo. Ele simplesmente disse, vá em frente. Mukade hesitou, aparentemente surpreso com o quão cooperativa Mirai estava. Sem perder tempo, ele se levantou e alcançou a kunai do deus voador do trovão incrustada no coração do selo. No momento em que ele o libertou, a energia das veias do dragão ficou descontrolada, e um raio roxo escuro foi disparado em direção ao céu. Quando o pilar de luz envolveu Mukade, sua presença desapareceu instantaneamente. Percebendo a mudança, Mirai imediatamente saltou para a luz. Momentos depois, a luz desapareceu, e tudo ficou em silêncio mais uma vez. Capítulo 285. A luz subindo alto acima de Han, as ondas de emoções em meu coração, a veia do dragão que deve ser protegida. Uma canção suave e melancólica ecoou no ar enquanto Mirai lentamente abria os olhos. Olhando para cima, ele viu uma garota com longos cabelos ruivos sentada em cima de uma pilha de pedras abandonadas, com o rosto inclinado para cima enquanto ela cantava. Sua voz era clara e triste, carregando uma profunda sensação de melancolia. Ao ver isso, Mirai se levantou e deu alguns passos em sua direção. Você? Assim que ele falou, a garota de repente virou a cabeça bruscamente em sua direção. Só então Mirai conseguiu ver seu rosto com clareza. Traços delicados, combinados com um par de olhos roxo claros, davam-lhe um ar de elegância e nobreza. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas quando ela olhou para Mirai, seu olhar estava cheio de cautela. No momento em que o viu, ela imediatamente se virou e saiu correndo. Então Han? Observando a garota desaparecer na distância, Mirai murmurou para si mesmo. Depois que a energia da veia do dragão saiu do controle, ele seguiu Mukade até a coluna de luz roxa escura. Então tudo ficou turvo e quando ele voltou a si já havia chegado ali. Pelo que ele lembrava, a garota que estava cantando só podia ser Sarah. Que poder incrível! Percebendo que realmente havia viajado no tempo, o rosto de Mirai mostrou uma pitada de espanto. Ele realmente conseguiu chegar aqui. Primeiro, preciso confirmar em qual período de tempo cheguei. Depois de pensar um momento, ele deu um passo à frente e saiu. De repente, 2 soldados fantoches armados avançaram em sua direção em alta velocidade. Vendo isso, Mirai bufou levemente. Shira Tensei. Uma poderosa força repulsiva destruiu os bonecos instantaneamente, espalhando suas partes quebradas pelo chão. Parece que Mukade também chegou a Han, e chegou antes de mim. Ao ver os soldados fantoches, Mirai permaneceu imperturbável. Na linha do tempo original, mesmo com controle sobre o poder da veia do dragão, Mukade ainda foi derrotado por Naruto e Minato. Com a força atual de Mirai, Mukade não tinha chance. Além do mais, se Mukade não causou caos em Han, de que outra forma ele teria motivos para cruzar o caminho de Sarah? Lembrando da beleza de Sarah, os lábios de Mirai se curvaram em um leve sorriso. Han, seu imperador, retornou. Dentro da torre mais alta de Han, um homem com barba espessa e olhos sombreados de repente abriu os olhos. Sua expressão escureceu e seus punhos se cerraram com força. Não houve erro algum. O homem que ele acabará de ver através dos soldados fantoches era o mesmo que uma vez o mergulhou no desespero nas ruínas de Han, Uchiha Mirai. Mesmo que 6 anos tivessem se passado, ele nunca esqueceria aquele rosto. Naquela época, após descobrir acidentalmente as ruínas de Han, ele desertou de Sunagakure sozinho. Ele desprezava Sunagakure por se submeter ao shinobi de Konoha. Se ele pudesse obter o poder da veia do dragão, ele tinha certeza de que poderia derrubar o governo de Uchiha Mirai e assumir o controle de todo o mundo shinobi. Ele fez tudo o que estava ao seu alcance para tomar posse da veia do dragão. Por um tempo, ele acreditou que eventualmente dominaria sua força. Mas então, Mirai encontrou o selo que continha a veia do dragão. Observando Mirai se preparando para agir contra a veia do dragão, ele não conseguiu se conter e lançou um ataque furtivo. No entanto, para seu horror, sua fraca força era totalmente insignificante diante de Uchiha Mirai. Mesmo agora, ele ainda estremecia ao lembrar do olhar frio e indiferente de Mirai. Diante da morte, ele não teve escolha a não ser arriscar tudo, alegando que poderia ajudar Mirai a obter o poder da veia do dragão. Com uma mentalidade desesperada e imprudente, ele quebrou à força o selo da barreira da veia do dragão. E milagrosamente, em vez de ser consumido pela energia da veia do dragão, ele foi transportado de volta no tempo para a era em que Han ainda existia. Determinado a garantir o poder da veia do dragão, ele mudou seu nome para Anrokuzan e auxiliou diligentemente a rainha de Han no desenvolvimento do reino. Agora, com a rainha morta, ele havia ascendido a uma posição de imensa autoridade. Tudo o que restava era eliminar Sarah, e a veia do dragão estaria sob seu controle. Uchiha Mirai, gostaria de ver como você reage quando me enfrentar, o mestre do poder da veia do dragão. Ha. Anrokuzan soltou uma risada sinistra, mas a porta de seu quarto se abriu de repente. Sarah entrou olhando confusa. Anrokuzan, por que você está tão feliz? Ao vê-la, Anrokuzan rapidamente escondeu seu sorriso e disse calmamente. Sarah, hoje é sua coroação. O povo preparou uma grande cerimônia para você. Mas, por que você ainda não vestiu seu traje cerimonial? Ao ouvir a repreensão, Sarah murmurou, eu estava pensando na minha mãe. Ela? Chega, interrompeu Anrokuzan friamente. Não há tempo para isso.
Vá se trocar e se prepare para assumir o trono. Sarah baixou o olhar, sentindo uma pontada de tristeza. Mas diante do homem que sozinho ajudou Han a prosperar, ela não ousou discutir. Retornando ao seu quarto, ela vestiu suas vestes cerimoniais enquanto estava perdida em pensamentos. Aquele homem estranho que ela tinha visto antes. Por que ele estava naquele lugar? Mirai emergiu da torre abandonada e percebeu que canos cruzavam toda a cidade de Han. Uma energia poderosa pulsava através deles, conectando tudo. Se ele não estava enganado, aquela energia tinha que ser a veia do dragão. Isso parece energia natural? Mirai coçou o queixo, pensativa. Depois de sentir a veia do dragão de perto, ele percebeu que seu poder era quase idêntico à energia natural. Em outras palavras, a veia do dragão foi uma enorme convergência de energia natural. Se eu ganhar controle sobre a veia do dragão, isso não significa que nunca mais terei que me preocupar em reunir energia natural? Um toque de excitação brilhou nos olhos de Mirai. Seu corpo já possuía as características do físico do sábio, o que o tornava altamente sintonizado com a energia natural. Ele podia absorvê-la a uma velocidade impressionante. Se ele pudesse aproveitar o poder da veia do dragão, ele seria capaz de converter seu chakra em chakra sábio a qualquer momento. Sua força de combate aumentaria além da imaginação. Enquanto ele pensava nisso, uma onda de aplausos irrompeu a distância. Curiosa, Mirai saltou em direção à fonte do barulho. Uma grande multidão se reuniu sob uma estrutura imponente, agitando faixas e aplaudindo entusiasticamente. De pé na sacada aberta, em luxuosas vestes cerimoniais, estava a nova rainha. Era Sarah. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 286. Sarah, aproxime-se um pouco. Veja como seu pessoal é entusiasmado. Ao ouvir isso, um leve sorriso apareceu no rosto de Sarah. A visão diante dela a ajudou a se livrar momentaneamente da tristeza causada pela morte de sua mãe. Ela nunca imaginou que seu povo a amasse tanto. Se esse fosse o caso, então ela teve que se tornar uma excelente rainha, assim como sua mãe. Com esse pensamento em mente, Sarah deu mais alguns passos à frente. De repente, o parapeito da janela sob seus pés desmoronou e ela despencou. Ah! Sarah soltou um grito de terror. A sacada onde ela estava ficava a pelo menos 100 metros do chão. Não havia como ela sobreviver àquela queda. Enquanto ela despencava em direção ao chão, tudo ao seu redor de repente ficou escuro. Então ela ouviu o ritmo constante de um batimento cardíaco em seu ouvido. Abrindo os olhos lentamente, ela percebeu que estava sendo segurada nos braços de alguém. Que grosseria! Sarah levantou o braço, com a intenção de atingir o homem que a segurava. No entanto, com apenas um leve aperto em seu pulso, ele facilmente interrompeu seu movimento. Majestade, Sarah, é bastante ingrato atacar a pessoa que acabou de salvar sua vida. Não acha que isso é rude? Ao ouvir as palavras do homem, Sarah finalmente caiu em si. Esse homem tinha acabado de salvá-la. Percebendo isso, ela abaixou a cabeça e murmurou. Dê desculpe, eu só estava com medo. O homem riu baixinho. Só não faça isso de novo. Então, você pode me colocar no chão agora? Perguntou Sarah com o rosto vermelho. Uchiha Mirai soltou, permitindo que ela se afastasse. Ela rapidamente retirou as mãos e lançou-lhe um olhar furtivo. Tão lindo. Esse cara é ridiculamente bonito. Você não é do nosso país, é? Mirai assentiu. Isso mesmo. Sou uma ninja de Konoha. Meu nome é Mirai. O que me denunciou? Você conhece todos os cidadãos de Horan? Ao ouvir isso, Sarah timidamente abaixou a cabeça. O povo de Horan estava constantemente exposto ao sol forte do deserto. Não havia como um homem tão bonito ser daqui. Ainda assim, ela não conseguia expressar seus pensamentos. Vendo seu silêncio, Uchiha Mirai perguntou curiosamente. Como você acabou caindo de um lugar tão alto? Se eu não estivesse lá, você teria morrido. Sarah pensou por um momento e disse suavemente, não tenho certeza. Acho que simplesmente perdi o equilíbrio e o parapeito da janela desabou. Mirai pensou nisso e especulou. Alguém poderia ter empurrado você por trás? Caso contrário, por que você seria o único a cair? Ao ouvir isso, o olhar de Sarah ficou frio. Não diga bobagens. Anrokuzan jamais tentaria me fazer mal. Mas você... Ela olhou de repente para Mirai com desconfiança. Você disse que é um ninja de Konoha? Konoha fica na Terra do Fogo, não é? Por que você está aqui? O que está tramando? Diante do interrogatório de Sarah, Uchiha Mirai não ficou surpreso. Comparado a Anrokuzan, o homem que transformou Horan no que era hoje, o ninja estrangeiro como ele era naturalmente mais desconfiado. Quando ele estava prestes a explicar, dezenas de soldados fantoches de repente atacaram sua posição. Mirai se posicionou na frente de Sarah, pronto para atacar. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, 3 figuras apareceram ao seu lado. Shibi e Shaza cubram a retaguarda. O ninja loiro deu o comando antes de voltar seu olhar para Mirai e Sarah. Este lugar é perigoso. Venha comigo. Uchiha Mirai assentiu e antes que Sarah pudesse reagir, pegou-a nos braços. Momentos depois, eles desapareceram nos becos. Dentro de uma torre abandonada e escondida, Mirai finalmente colocou Sarah no chão enquanto ela lutava em seus braços. Quem são vocês? Os olhos de Sarah estavam cheios de cautela enquanto ela olhava para os estranhos à sua frente. Anrokuzan lhe disse que o mundo exterior estava cheio de enganos e traições. Ninguém fora de Horan era confiável. Ao ouvir a pergunta de Sarah, o jovem loiro tirou a máscara. Permitam-me apresentar-me. Meu nome é Minato Namikaze. Sou um ninja de Konoha. Esses dois são meus companheiros de equipe, Shibi Aburami e Shaza Kimichi. Mais ninjas de Konoha. A expressão de Sarah ficou fria. O que você está fazendo em Horan? Minato respondeu em tom sério. Nossa vila recebeu uma missão de Horan. Anrokuzan pretende usar o poder da veia do dragão para destruir o mundo ninja. A rainha nos encarregou de investigá-lo e garantir sua segurança. Anrokuzan? Destruir o mundo ninja? Sarah zombou. Que bobagem.
E além disso, eu nunca contratei vocês, ninjas de Konoha, para me protegerem. Vendo sua reação, Minato explicou. O pedido de missão veio da rainha. Sarah soltou uma risada fria. Isso é impossível. Anrokuzan foi quem transformou Hora no que é hoje. Ele era o conselheiro em quem minha mãe mais confiava. Ela jamais ordenaria uma investigação sobre ele. Chibi não pôde deixar de interromper. O pedido veio da rainha. Não temos motivos para mentir. Sarah bufou. Quem sabe se você não inventou essa história só para se apoderar do poder da veia do dragão. Eu mesmo investigarei esse assunto. Apontando para o grupo de Mirai e Minato, ela declarou, vocês, ninjas de Konoha, não devem me seguir. Com isso, Sarah se virou e saiu correndo. Minato, Chibi e Shaza voltaram seus olhares para Mirai. Pelo que Sarah tinha acabado de dizer, esse cara também era um ninja de Konoha? Seus cabelos brancos esvoaçantes, feições marcantes e comportamento refinado. Se Konoha tivesse alguém como ele, eles saberiam disso. Sob seus olhares examinadores, Mirai falou calmamente. Enquanto eu perseguia Mukade, também conhecido como Anrokuzan, ele rompeu a barreira que selava a veia do dragão. Um pilar de luz roxa escura apareceu, e a próxima coisa que percebi foi que eu estava aqui. No começo foi confuso, mas depois de ver vocês três, agora eu entendo. Minato e seus companheiros pareceram perplexos. O que você quer dizer? Mirai riu baixinho. Minato, Chibi, Shaza. Podemos ser considerados velhos conhecidos. O que? Minato e os outros ficaram atônitos. Mas nunca te conhecemos antes. Claro, disse Mirai com um sorriso. Faz sentido que você não se lembre de mim. Porque eu provavelmente viajei para cá do futuro. Capítulo 287. Viajou do futuro? Ao ouvir as palavras de Mirai, Namikaze Minato, Aburami Chibi e Akimichi Shaza pareceram completamente atordoados. Eles consideraram inúmeras possibilidades, mas nunca esperaram que Mirai desse tal explicação. Viagem no tempo? Isso foi algum tipo de piada? Akimichi Shaza o encarou. Você está brincando com a gente? Acha que somos uns completos idiotas? Se você vai mentir, pelo menos pense em algo crível. Uchiha Mirai simplesmente deu de ombros. Eu já disse o que tinha que dizer. Se você acredita ou não, depende de você. Sua atitude indiferente só serviu para irritar ainda mais Shaza e Chibi. Como esse cara poderia ser alguém que eles conheciam? Mesmo que o mundo inteiro fosse destruído, não haveria como eles fazerem amizade com alguém com uma personalidade tão arrogante. Enquanto alguns insetos quase imperceptíveis se aproximavam dele, Mirai permaneceu encostado na parede, braços cruzados, sua expressão ficando fria. Se você planeja me atacar, a história pode tomar um rumo drástico aqui e agora. Ao ouvir isso, Namikaze Minato imediatamente se colocou entre Mirai e seus dois companheiros. Ele olhou para Mirai com uma expressão séria. Por favor, não fique bravo. Não importa o que aconteça, dizer que é do futuro é difícil de acreditar. É natural que estejam céticos. Peço desculpas em nome deles. Vendo a cautela nos olhos de Minato, Mirai riu baixinho. Minato, você está tão afiado como sempre. No momento seguinte, ele desapareceu no local. Técnica do deus voador do trovão. Sentindo a familiar ondulação do espaço, o rosto de Namikaze Minato escureceu. A técnica do deus voador do trovão era um jutsu secreto registrado no pergaminho dos selos. Além do falecido segundo Hokage, Minato era a única pessoa em todo o mundo shinobi conhecida por dominá-la. Outros talvez não reconhecessem, mas Minato tinha certeza. Aquela era definitivamente a técnica do deus voador do trovão. Se esse cara fosse dessa época, não teria como dominar isso tão silenciosamente. Talvez, ele não estivesse mentindo, afinal. Enquanto Minato ponderava sobre isso, Akimichi Shaza resmungou atrás dele. Minato, nós realmente vamos deixar um cara suspeito fingir ser um shinobi de Konoha? Aposto que ele não está tramando nada de bom. Aburami Chibi assentiu. Exatamente. No mínimo deveríamos testar a força dele. Minato se virou para eles, com uma expressão estranhamente séria. Nossa missão é investigar Anrokuzan e proteger a princesa Sarah. Não complique as coisas. Além disso, a voz de Minato se aprofundou. Anrokuzan não era alguém que também apareceu do nada há 6 anos? Minato, você não está acreditando seriamente na história desse cara, está? Shaza perguntou incrédulo. Ignorando a descrença deles, Minato deu sua ordem. Por enquanto, vamos nos concentrar apenas na nossa missão. Aquele cara é forte. Seria melhor não provocá-lo. Vendo que até Minato havia dito isso, Chibi e Shaza só conseguiram concordar relutantemente. Mesmo assim, eles não estavam convencidos. Aquele ninja estava cheio de oportunidades. Por que Minato estava agindo com tanta cautela? Algo naquele dia parecia estranho. Minato não estava se comportando como sempre. Um bando de ninguém ousa falar mal de Anrokuzan de forma tão descarada? Vou denunciá-los a Anrokuzan imediatamente e mandá-lo expulsar esses canalhas de RRY. Em um corredor mal iluminado, a princesa Sarah murmurou para si mesma com raiva. Sem Anrokuzan, RRY não seria o que é hoje. Até mesmo sua mãe o tinha em alta conta. Como ele poderia ser um lunático tentando destruir o mundo shinobi? Essas pessoas devem estar atrás do poder das veias do dragão, não há dúvidas. Enquanto ela resmungava, uma porta se abriu de repente ao seu lado. Antes que ela pudesse reagir, um par de mãos a agarrou pelos ombros e a puxou para dentro. Quem é você? O que você quer? Sarah se encolheu de terror ao se ver cercada por figuras mascaradas vestidas de preto. Entregue-os. O que? Não se faça de bobo. Entregue-os para nós. Quando os homens mascarados se aproximaram, Sarah balançou a cabeça, confusa. Não entendo do que você está falando. As figuras vestidas de preto trocaram olhares antes que seu líder hesitantemente puxasse uma enxada. Se você não os entregar, nós
Parecia que nem ele tinha certeza do que fazer em seguida, mas foi o suficiente para aterrorizar Sarah. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto o desamparo enchia seu coração. Muita coisa aconteceu hoje. Primeiro, ela quase caiu do céu e morreu. Depois foi atacada por soldados fantoches. Depois estranhos apareceram e caluniaram Anrokuzan. E agora esses homens mascarados estavam ameaçando sua vida. O que estava acontecendo? Clique. As luzes do quarto acenderam de repente. Mirai estava na porta, protegendo Sarah atrás dele. Ao ver suas costas, uma sensação desconhecida de segurança surgiu no coração de Sarah. Era como quando sua mãe ainda estava viva. Como se, enquanto ela estivesse atrás daquele homem, ninguém no mundo pudesse machucá-la. Recuperando o equilíbrio, Sarah finalmente deu uma boa olhada nos homens mascarados. Eles eram de todos os formatos e tamanhos, e não empunhavam armas, apenas ferramentas agrícolas. Uchiha Mirai olhou para Sarah antes de bater no punho de sua espada. Sarah, quer que eu os elimine para você? Suas palavras fizeram os homens mascarados recuarem de medo. Não, não nos matem, não nos matem. Ao ver a reação deles, Sarah ficou ainda mais confusa. Quem exatamente são vocês? Eles eram claramente apenas um bando desorganizado. Por que pessoas tão covardes tentariam atacá-la? Os homens mascarados hesitaram antes de remover suas coberturas faciais. Ao vê-los, Mirai entendeu imediatamente. Sally e Yaku quando jovens. Então foi aqui que seus caminhos se cruzaram pela primeira vez. Sally deu um passo à frente. Princesa Sarah, não queremos fazer mal a ninguém. Só queremos nossas famílias de volta. Suas famílias? Perguntou Sarah, ainda mais perplexa. Por que você está me perguntando por elas? Yaku suspirou. Então você realmente não sabe. Sabe de uma coisa? Sarah franziu a testa. Yaku explicou. Nossas famílias foram levadas. Não temos notícias delas há anos. Achamos que você conseguiria recuperá-los, mas parece que você não tem a mínima ideia disso. Parece que os rumores eram verdadeiros, afinal. Você é apenas uma princesa fantoche. A expressão de Sarah ficou sombria. Você acabou de me chamar de princesa fantoche? Capítulo 288. Isso mesmo. Parecia que Yaku e Sally ficaram mais ousados ao perceber que Mirai não tinha intenção de fazer nada. Sally olhou para Sarah e disse, porque você não sabe de nada, é como uma marionete controlada à vontade. É por isso que todos te chamam de princesa das marionetes. Ao ouvir isso, a expressão de Sarah se obscureceu. Ela não pôde deixar de responder. O que lhe dá o direito de dizer que eu não sei de nada e que estou sendo controlada? Ao ver que Sarah estava ficando chateada, Yaku baixou a voz e disse, é como se nossas famílias tivessem sido levadas por Anrokuzan, e você não soubesse de nada. Todos desprezam você. Essas palavras tocaram fundo. Todo mundo me despreza? Que tipo de piada é essa? Sarah apontou para fora e gritou, escutem. Tem tanta gente torcendo por mim, celebrando minha ascensão como a nova rainha. Como vocês podem dizer que todo mundo me despreza? Ao ouvir isso, Yaku e Sally trocaram olhares antes de revelarem sorrisos estranhos. Majestade, venha conosco e você entenderá. Com isso, o grupo se moveu rapidamente em direção à saída. Sarah olhou para Uchiha Mirai e quando viu concordar, ela o seguiu. Ela queria ver exatamente o que eles estavam tentando mostrar a ela. Em um beco escuro, Sarah apontou para a multidão, que ainda estava comemorando entusiasticamente. Escutem eles. Eles ainda estão comemorando comigo. A voz de Sally era fria. Essas pessoas não são reais. Os olhos de Sarah se arregalaram em choque. O que você acabou de dizer? Uchiha Mirai levantou levemente o braço. Banstein. Uma das pessoas na multidão foi puxada em sua direção por uma força invisível. Quando Sarah olhou mais de perto, ela respirou fundo. Aquilo não era um humano. Era um fantoche vestido com roupas. Poderia ser. Todas essas pessoas que a celebravam não eram nada mais do que fantoches? Nesse momento, os aplausos ficaram ainda mais altos. Sarah olhou para cima e viu um boneco vestido exatamente como ela, em pé na sacada, acenando mecanicamente para a multidão abaixo. Seu corpo inteiro ficou frio. O que está acontecendo aqui? Sally falou em tom pesado. Agora você acredita na gente? Parece que você realmente virou a princesa das marionetes. Anrokuzan. Sarah cerrou os punhos, seu corpo tremendo de raiva. Tudo estava claro agora. Ela havia sido enganada por Anrokuzan. Caramba! Vou encontrar Anrokuzan agora mesmo e fazê-lo libertar suas famílias. Ao ouvir isso, Yaku zombou. Majestade, como o senhor ainda pode ser tão ingênuo? Anrokuzan já te substituiu por um fantoche. Você acha mesmo que ele vai obedecer às suas ordens? Além disso, ele controla o poder das veias do dragão. Se você o confrontar agora, estará apenas jogando sua vida fora. Sarah congelou, percebendo que Yaku tinha razão. Inconscientemente, ela voltou seu olhar para Mirai. Mirai, eu estava enganado sobre você antes. Por favor, me perdoe. O que devo fazer agora? Mirai pensou por um momento antes de responder calmamente. Ouvi dizer que a rainha de Horan possui a habilidade de controlar o poder das veias do dragão. Nossa melhor opção é cortar a conexão de Anrokuzan com ela primeiro e então planejar nosso próximo movimento. Observando a expressão serena de Mirai, Sarah de repente se sentiu mais tranquila. Ela sentiu com firmeza. Farei como você diz. Yaku, Sally, esperem aqui por enquanto. Vendo que Sarah estava disposta a se arriscar para salvar suas famílias, Sally e os outros ficaram comovidos. Entendido, majestade.
Fechando os olhos, Sarah se concentrou em sentir o fluxo das veias do dragão. Então virou-se para Uchiha Mirai e disse: "Eu vou te levar lá. Isso é muito lento." Antes que ela pudesse reagir, Mirai a pegou nos braços. "Apenas se concentre em me guiar." O rosto de Sarah ficou vermelho enquanto ela murmurava: "Em Horan, desrespeitar a rainha ou a princesa é uma ofensa punível." Mirai deu um sorriso irônico e beliscou o próprio traseiro de brincadeira. No mundo shinobi, desrespeitar um ninja significa levar um chute na bunda. O rosto de Sarah ficou vermelho enquanto ela ficou em silêncio, envergonhada demais para falar. Sob sua orientação, eles chegaram rapidamente à fonte das veias do dragão. Era uma enorme fábrica subterrânea, onde centenas de pessoas eram aprisionadas, girando válvulas gigantescas sem parar. Soldados fantoches montavam guarda, observando atentamente os trabalhadores. Qualquer um que diminuísse o ritmo era imediatamente chicoteado. A expressão de Sarah se contorceu de fúria. Ela nunca imaginou que Anrokuzan fosse um monstro tão cruel. Enquanto isso, Uchiha Mirai soltou uma risada seca. Usar fantoches poderia facilmente ter realizado essa tarefa, mas Anrokuzan escolheu escravizar civis. O homem claramente tinha algum ressentimento profundo contra a sociedade. Ao perceberem os intrusos, os soldados fantoches imediatamente avançaram contra eles. Shiha Tensei. Uma poderosa força repulsiva explodiu os soldados fantoches, mas suas partes espalhadas rapidamente se reuniram em novos fantoches. Vendo isso, Mirai zombou. Liberação de gelo. Instantaneamente, os soldados fantoches foram selados dentro de gelo transparente. No momento seguinte, Mirai apontou o dedo. Quebrar. Rachadura. Os pilares de gelo, junto com os bonecos presos dentro deles, se desfizeram em pó fino e desapareceram. E impossível. Sarah, que nunca havia treinado em combate, só conseguia assistir com espanto boquiaberta. Mirai se virou para os cidadãos roranos atordoados e falou calmamente: "Vão. Suas famílias estão esperando lá fora." Ao ouvir isso, os prisioneiros finalmente saíram do transe. Depois de se ajoelharem para expressar sua gratidão, fugiram às pressas. Sarah se virou para Mirai. "Mirai, vou cortar a conexão de Anrokuzan com as veias do dragão." Mirai apenas deu de ombros. "Vá em frente." Ha ha ha. Ha 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 ha. Uma risada selvagem e arrogante ecoou pela câmara subterrânea. "Nenhum de vocês vai embora." Anrokuzan havia chegado. Sarah o encarou com a voz trêmula de fúria. "Anrokuzan, você enganou a mim e a minha mãe, e agora isso? É assim que você retribui a nossa confiança?" Anrokuzan zombou. "Não me fale da sua mãe. Eu transformei Horan no que ele é hoje, dando a vocês os meios para sobreviver no deserto. Mas no momento em que tentei usar o poder das veias do dragão, sua mãe se voltou contra mim. Ela até enviou secretamente pessoas para Konoha em busca de ajuda, tentando me expulsar de Horan. Felizmente descobri o plano dela a tempo e a eliminei. Caso contrário, todos os meus esforços ao longo dos anos teriam sido em vão." Os olhos de Sarah se arregalaram em choque. A mãe dela foi assassinado por Anrokuzan? Capítulo 289. "Anrokuzan, foi você quem matou minha mãe?" A expressão de Sarah estava cheia de tristeza. Ela nunca imaginou que quem tiraria a vida de sua mãe seria Anrokuzan, este hipócrita sem coração e cruel. Sua mãe confiava tanto nele, e mesmo assim ele retribuiu essa confiança com um ato tão monstruoso. Diante da acusação de tristeza de Sarah, Anrokuzan sorriu friamente. Ela mesma causou isso. Ela não tem ninguém para culpar além da própria tolice. "Quando eu eliminar você, o poder das veias do dragão será completamente meu." Depois de falar, Anrokuzan voltou seu olhar para Mirai. "Mirai, eu já obtive o poder das veias do dragão. A sombra que você lançou sobre mim no passado. Eu a devolverei integralmente hoje." Mirai não disse nada. Apenas soltou uma risadinha irônica. Esse olhar, esse mesmo olhar condescendente. Anrokuzan sentiu uma onda de fúria indizível crescer dentro de si. Naquela época, ele era impotente e não tinha escolha a não ser suportar. Mas agora ele controlava o poder das veias do dragão. E, no entanto, aquele bastardo ainda ousava menosprezá-lo daquele jeito. Morrer. Com um rugido furioso, Anrokuzan enviou outra onda de soldados fantoches atacando Uchiha Mirai. Desta vez, quase 100 fantoches avançaram, cada um armado com lâminas afiadas. Ao ver isso, Sarah ficou ansiosa. "Mirai, Anrokuzan controla o poder das veias do dragão. Ele pode invocar um número infinito de marionetes. Você deveria correr primeiro. Vou encontrar uma maneira de cortar sua conexão com as veias do dragão." Ela estava bem ciente da força de Mirai como shinobi, mas até ele tinha seus limites. As veias do dragão, no entanto, eram ilimitadas. Dadas as circunstâncias, recuar foi a escolha mais sensata. Mas, para choque de Sarah, Uchiha Mirai não demonstrou intenção de recuar. Anrokuzan nada mais é do que um recipiente transbordando de poder emprestado. Eliminá-lo será fácil. Ao ver a confiança inabalável de Mirai, Sarah ficou frustrada. "Eu já admiti que você é forte. Não precisa se exibir na minha frente. Este não é o momento para bravatas imprudentes." Mirai se sentiu perdida. Os outros geralmente eram os tsundere. Por que ela estava agindo como uma narcisista? Enquanto eles discutiam, os soldados fantoches os alcançaram. Mirai se moveu para proteger Sarah e estava prestes a contra-atacar quando um flash de luz amarela passou rapidamente. Rasengan. A voz de Minato Namikaze soou enquanto o boneco líder foi instantaneamente quebrado em pedaços. Um momento depois, uma figura enorme avançou, esmagando dezenas de bonecos e transformando-os em sucata. Tanque de balas humanas. Shosa Kimichi transformou-se numa gigantesca massa giratória, posicionando-se na linha de frente. Ele brandiu seu enorme cajado de ferro, destruindo qualquer marionete que ousasse se aproximar. No entanto, apesar disso, Anrokuzan apenas zombou. "É inútil. Não importa quantas vezes você os destrua, meus fantoches sempre se erguerão novamente."
Mirai suspirou diante da demonstração de arrogância de Anrokuzan. Esse cara estava agindo como um novo rico, desesperado para que todos reconhecessem sua nova riqueza. Ou neste caso, seu poder. Shoza ofegou pesadamente. Essas coisas são realmente um saco. Minato, o que fazemos? Antes que Minato pudesse responder, um denso enxame de insetos avançou. Num piscar de olhos, todos os soldados fantoches foram devorados pelos insetos. Não se esqueça de mim. Shibuya ajustou seus óculos de sol, sua voz calma como sempre. Shoza riu baixinho. Shibi, parece que sempre esquecemos que você está aqui. Você deveria se esforçar para tornar sua presença mais perceptível. Shibi apenas bufou em resposta. Minato se virou para ele com uma expressão séria. Shibi, isso vai funcionar? Shibi respondeu calmamente. A energia das veias do dragão faz meus insetos explodirem ao contato. No entanto, eles se reproduzem rapidamente, então, por enquanto, posso manter essas marionetes sob controle. Minato assentiu. Entendido. Então, ele entregou uma kunai especial para o Uchiha Mirai. Pegue isso. Se alguma coisa acontecer, estarei aí imediatamente. Mirai olhou para os caracteres gravados, espada do amor shinobi na kunai e sorriu. Ele não pôde deixar de se perguntar como Tobirama Senju se sentiu naquela época, sabendo que Minato havia colocado palavras tão sentimentais em seu jutsu característico. Aqui vou eu. A expressão de Minato ficou séria. Com um arremesso rápido, várias kunai do deus voador do trovão dispararam em direção a Anrokuzan. No instante seguinte, Minato desapareceu. Rasengan. Anrokuzan foi lançado voando quando Rasengan atingiu seu peito, deixando um buraco enorme onde seu coração deveria estar. Nós o pegamos? Minato, Shoza, Shibi e Sara olharam para a figura imóvel de Anrokuzan. Não importa o quão poderosas as veias do dragão sejam, um coração destruído deve significar morte certa. Mas, para a surpresa deles, Anrokuzan de repente começou a rir. Seu corpo passou por uma transformação drástica. Os insetos que se aglomeravam evaporaram em um instante enquanto a energia transbordante das veias do dragão irrompia. As partes espalhadas do boneco voaram em sua direção, juntando-se em algo monstruoso. Em poucos instantes, Anrokuzan se transformou em uma enorme fera parecida com uma marionete. Ha 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 ha. Surpreso? Já transformei meu corpo em uma marionete há muito tempo. Agora sou imortal. Ninguém pode me derrotar. Vocês todos deveriam aceitar seu destino e morrer. Grande bola de fogo veias de dragão. Uma enorme esfera de chamas violetas irrompeu da boca de Anrokuzan, avançando em direção a eles. Shibi enviou um enxame de insetos para frente, mas eles foram incinerados em um instante, incapazes de retardar o ataque. Shoza balançou seu cajado de ferro com toda a sua força, conseguindo dispersar as chamas, mas a força do impacto o fez cambalear para trás. Seus cabelos e sobrancelhas estavam queimados, e seu corpo havia retornado do estado em que estava antes. Com um único ataque, Shibi e Shoza foram retirados da luta. Ao ver isso, Anrokuzan caiu na gargalhada. Eu te disse. Ninguém pode me derrotar. Minato se virou para Sara com a voz firme. Sara, a menos que cortemos a conexão dele com as veias do dragão, não temos chance de vencer. Farei tudo o que puder para segurá-lo. Você deve ir agora e fazer o que precisa ser feito. Sara cerrou os punhos e assentiu. Entendido. Assim que finalizaram o plano, Mirai interrompeu. Vocês dois estão realmente me ignorando? Por que eu não cuido disso sozinho? Minato riu baixinho. Contra um monstro como esse, não importa quantas pessoas tenhamos. Resistiremos o máximo que pudermos. Se falharmos, vocês intervêm. Mirai deu um sorriso irônico. Tudo bem. Vou ficar de olho por enquanto. Capítulo 290. Sem esperar pela resposta de Mirai, Minato Namikaze avançou diretamente em direção a Anrokuzan. Sara fechou os olhos rapidamente, sentindo a fonte da veia do dragão antes de sair correndo. Cortejando a morte, Anrokuzan manipulou seu corpo enorme e lançou um ataque contra Minato. Como um raio dourado, Minato cintilou pelo campo de batalha, serpenteando sem esforço entre a enxurrada de ataques. Ele atingiu o corpo de Anrokuzan com o Rasengan diversas vezes, mas a fera permaneceu ilesa. Por um momento, Anrokuzan ficou completamente perdido sobre como lidar com Minato. Observando a performance de Minato, o Uchiha Mirai não pôde deixar de concordar. Naquela época, Minato ainda não havia atingido seu auge, mas já possuía uma força formidável. Talento como esse era realmente nato. Vendo a expressão de Mirai, Shasa Kimichi falou com orgulho, viu só? Este é um shinobi de Konoha. Mirai apenas assentiu, indiferente. Nada mal. Ao ouvir isso, Shibuya zombou. Nada mal? Você realmente não tem filtro, né? Não é de se espantar que você tenha tido a audácia de se passar por um shinobi de Konoha. Deixe-me dizer uma coisa, quando cuidarmos de Anrokuzan, não deixaremos que sua mentira passe. Mirai apenas riu sem responder. Conforme a conversa prosseguia, a batalha de Minato contra Anrokuzan ficou ainda mais feroz. Veia do dragão, grande bola de fogo. Sem conseguir acertar Minato, Anrokuzan recorreu a uma saraivada de enormes bolas de fogo. Em pouco tempo, a fábrica inteira foi consumida pelas chamas. Várias dessas bolas de fogo foram disparadas em direção a Shasa Kimichi e Shibuya. Minato não teve escolha a não ser voltar e protegê-los dos ataques. Percebendo que sua tática era eficaz, Anrokuzan mudou seu alvo de Minato para seus aliados. Se você é tão bom em desviar, então vamos ver se você escolhe fugir ou salvar seus companheiros. Uma estratégia simples, mas eficaz. Até Minato começou a desacelerar depois de bloquear repetidamente as bolas de fogo infundidas com o poder da veia do dragão. Assim que ele desviou de outro ataque, Anrokuzan mudou seu foco para Sara, que havia alcançado o núcleo da veia do dragão. Veia do dragão, técnica da grande bola de fogo. Uma enorme e escaldante bola de fogo roxa, várias vezes maior que as anteriores, avançou em direção a Sara. Não. Os rostos de Minato, Shasa e Shibi mudaram drasticamente.
Esse nível de ataque estava além de tudo que eles esperavam. Não havia como Minato interceptá-lo a tempo. Os olhos de Anrokuzan brilharam de excitação. Tolos! Desde o começo meu alvo era Sarah. Depois que ela morre, o resto deles não passa de brinquedos nas minhas mãos. Droga, cheguei tão perto. Sarah cerrou os lábios, o rosto cheio de relutância. Ela realmente iria morrer aqui? Assistir impotente enquanto o homem que assassinou sua mãe escravizou o povo de Han com o poder da veia do dragão? Alguém, por favor, me salve. Uma forte rajada de vento levantou os cabelos de Sarah. No instante seguinte, um corte branco prateado ofuscante cortou o ar. A imparável veia do dragão. Grande bola de fogo foi cortada ao meio em um instante. Sarah, estou aqui para te salvar. Olhando para o rosto de Mirai, Sarah sentiu seu coração disparar. Uma sensação estranha e desconhecida surgiu em seu peito. Ela murmurou distraidamente, que legal. Minato, Shasa e Chibi ficaram todos atordoados com o que acabaram de testemunhar. Que velocidade incrível. Que esgrima aterrorizante. Nem mesmo Sakuma havia demonstrado um golpe tão devastador. Vendo que seu ataque havia falhado, Anrokuzan ficou furioso. Seu desgraçado. Você continua estragando meus planos. Então eu vou te eliminar primeiro. Antes que ele pudesse terminar a frase, outro golpe ofuscante cortou o ar. Com um único golpe, o corpo de Anrokuzan foi cortado em dois. É inútil. Não importa quantas vezes você me corte, não importa. Enquanto Anrokuzan ria maniacamente, seu corpo se regenerou mais uma vez. Minato rapidamente avisou, Anrokuzan tem um corpo imortal. Atacá-lo assim só vai desperdiçar sua energia. Você deve evitar o confronto direto e ganhar tempo enquanto Sarah corta a conexão dele com a veia do dragão. Sarah saiu do seu transe e se virou para continuar seu trabalho na veia do dragão. Mas antes que ela pudesse dar um passo, Mirai de repente a puxou para seus braços. Devo evitar a vantagem dele? Veja como eu termino isso com um golpe. Mirai alcançou o vazio e em um instante, um orbe da busca da verdade se transformou em uma lâmina negra como breu. O medo profundo e primitivo tomou conta de todos os presentes. Agarrando o cabo, Mirai balançou sua lâmina casualmente. O corte negro avançou lentamente, mas Anrokuzan sentiu como se não houvesse maneira de evitá-lo. Não houve som algum. Como se estivesse cortando tofu, o corpo de Anrokuzan foi dividido em dois mais uma vez. Quantas vezes preciso dizer isso? É inútil. Antes que ele pudesse terminar, sua voz assumiu um tom de puro terror. Seu desgraçado. O que você fez comigo? Por que meu corpo não consegue se regenerar? Ainda consigo sentir o poder da veia do dragão? Caramba! A voz de Anrokuzan, cheia de ódio e desespero, desapareceu no nada. Mirai zombou friamente enquanto a lâmina negra se dissolvia no nada. Os orbes da busca da verdade podiam apagar qualquer coisa que tocassem. O fato de Anrokuzan ter conseguido proferir suas últimas palavras após ser atingido já era uma prova do poder da veia do dragão. Mas no final das contas, uma formiga que pode reviver infinitamente ainda é apenas um brinquedo nas mãos de um humano. Jin. Parabéns ao anfitrião por saquear com sucesso a recompensa. Chakra mais um. Mirai ignorou a notificação do sistema e, em vez disso, voltou seu olhar para Sarah em seus braços. Esse último corte foi legal? Mesmo sabendo que ele estava brincando com ela, Sarah não conseguiu ir contra seus próprios sentimentos e sussurrou. Legal. Ao ver suas bochechas coradas, Mirai jogou a cabeça para trás e riu. Ha 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 ha. Minato, Shasa e Chibi ficaram congelados no lugar, completamente estupefatos. Inacreditável. Ele acabou com Anrokuzan com um único golpe antes mesmo que a veia do dragão fosse cortada. Quem exatamente era esse homem misterioso? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.